Em plena segunda, estamos fazendo contas para poder sair da segunda. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João, esse é o canal João Bahia, o canal de torcedor para torcedor. E se você está chegando por aqui caindo de paraquedas, por favor, já clique aí no botão de like, já se inscreva, já ative o sininho para não perder nenhuma das notificações e já deixa aí um comentário. Afinal de contas, o seu comentário, o seu like, a sua inscrição são totalmente de graça e a gente pode falar a respeito e comentar a respeito dessas coisas aqui no canal João Bahia. E você tem toda a voz aqui, eu leio todos os comentários. A gente está falando aí nessa segunda-feira, onde é a última segunda-feira da Série B ou não. Afinal de contas, o Bahia foi extremamente incompetente ao não vencer os seus 2 jogos em casa e desperdiçar miseravelmente 2 chances de acesso, quando empata com o Vila Nova e com a equipe do Guarani, ambas em 1-1, e deixa o acesso culposo para a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pois bem, o Bahia depende apenas de si. Um empate torna o sonho do acesso possível. E eu adoraria desabafar um monte e falar um monte a respeito disso, mas a gente vai conversar porque o jogo é apenas domingo, 18h30, no estádio Rei Pelé, nas Alagoas. Então, a gente tem aí alguns cenários e a gente pode explorar sobre esse jogo contra a equipe do CRB. Lembrando que existem sim outras equipes que estão no meio dessa disputa tenebrosa. Então nós temos aqui a tabela e a gente tem aqui os jogos. Temos Cruzeiro com 75, Grêmio com 62, Bahia e Vasco com 59, Ituano com 57, Sport com 56. O Tubarão morreu. Tubarão, te amo. Vai ficar na Série B mais um ano. Ficou lá com 55 e a gente também, depois dessa musiquinha infeliz, também vai ficar, porque a gente não pode subestimar o time alheio. Mas brincadeiras à parte, a gente vai colocar aqui resultados que não influenciam em nada na rodada e vai deixar apenas o jogo que realmente interessa, os jogos que realmente interessam, que é Sport e Vila Nova e Sport, Ituano e Vasco, Bahia e CRB. A gente tem que levar em consideração que para o Bahia ficar fora da Série B, o Sport tem que dar 7-0 na equipe do Vila Nova e o Bahia sofreu uma derrota simples para a equipe do CRB. Ituano e Vasco. Quem ganhar, mata o outro, tá? Subiria Ituano e Sport, os rubro-negros ficariam Bahia e Vasco. Mas, João, você tem que observar uma coisa. O Vila Nova não quer mais nada, mas será que o Sport tem força suficiente para dar 7? Que não tenha. Digamos que o Sport dê 5. E o Bahia tome 2. Ainda assim, dá Sport e Ituano. Caso haja empate entre Ituano e Vasco, dá Vasco na Série B. E caso, por exemplo, o Sport não consiga, fazer o resultado, o Bahia sobe por acesso culposo, aquele que não há intenção de subir. Ainda há um outro resultado. Isso tudo trabalhando apenas com a derrota do Bahia. Se o Ituano vencer o Vasco, tá? E o Sport fizer 5 no Vila Nova e o Bahia tomar 2, sobem os rubro-negros. Ainda há uma última possibilidade, que é o Sport dar 3-0, o Bahia tomar 3-0 e com um 2-1 de Ituano e Vasco subirem Vasco
Ituano. Se tudo ocorrer no nível de normalidade que tem ocorrido e Barroca não perder o jogo, o Bahia sobe para a primeira divisão, né? Independente se o Sport der 8 no Vila Nova e o Vasco perder de 2 ou de 3 da equipe. Eu acho que o Ituano, o Vasco não tem essa questão de tomar uma goleada sonora e ficar de fora para o Sport. Tá? O Ituano sobe a qualquer maneira. Então, a gente tem um panorama que ele é desfavorável, né? Desfavorável à equipe de Pernambuco, que teria que fazer um saldo de gols muito maior do que necessário. Se der empate e o Sport ganhar por um placar mínimo, o Bahia sobe e aí o acesso culposo estaria feito e dito. Existem algumas coisas que a gente precisa colocar. Primeira delas, o Bahia ele tem a terceira melhor defesa, com 24 gols sofridos. Isso é muito importante para a tabela da Série B. Sofrer poucos gols, ou seja, a possibilidade do Bahia tomar um bocado de gol da equipe do CRB, ela existe? Existe, né? O Bahia sofreu 28 gols na Série B. É a terceira melhor defesa. O CRB, ele não tem um dos melhores ataques. O CRB fez apenas 34 gols. E em toda a Série B, o CRB não fez muitas goleadas e não fez nenhuma goleada expressiva que pode fazer com que o Bahia esteja em risco pleno. O que a gente tem de ciência conhecendo o time de Barroca? E não é o time de Barroca, não por Barroca em si, mas conhecendo o Bahia enquanto time. É que o Bahia poderá perder o jogo por conta da sua postura fora de casa. O Bahia poderá se acovardar caso faça um gol e se retrair. O Bahia poderá entrar também com uma postura extremamente defensiva para não perder o jogo para a contra-equipe do CRB, já que um empate lhe traz o triunfo e a classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu gostaria de falar com vocês sobre algumas coisas que estão e me incomodaram no final de semana do acesso que não veio. Primeiro, a gente entende que toda a festa que foi feita foi necessária e era apoio. Aí a recepção dos caras no aeroporto, e mesmo em pequeno número, o mosaico e a festa na fonte, é como os amigos estavam me dizendo, a gente estava conversando, a festa não é para os caras, eles não merecem isso. A festa era para a gente, torcedor, e para a torcida. Mas só que a gente criou um clima de já ganhou e já subiu, terrível. Claro, o acesso culposo vem na última rodada, com requinte, mas não era necessário, porque a gente teve essa chance de fazer isso algumas vezes esse ano. Nas últimas 3 rodadas, contando com a do CRB, em 2 nós poderíamos ter encaminhado a nossa subida. Então, é um acesso que ele vem com um gosto amargo. Mas é um acesso também que vem olhando para a gente e dizendo o quanto a gente precisa deixar de ser bobo e parar de celebrar tudo e passar a ter um senso crítico um pouco maior. Não é olhar para os caras e dizer que eles são totalmente miseráveis. Como eu vi alguns posts de WhatsApp falando sobre Luiz Henrique no último jogo, e se não fosse ele, Klaus, a gente perderia. Então, a gente precisa, nesse momento, apoiar o clube. Ponto. Acho que é um ponto válido. Mas não levar em aeroporto, não fazer festa, não fazer a recepção quando voltar, nada. Será uma segunda aliviada por conta do acesso, mas amarga por conta do que aconteceu para chegar ao acesso. Deixe aí o seu like, inscreva-se, importante, ative o sininho para não perder as notificações e vamos ver se a gente consegue chegar aos 20 mil inscritos, que está amarradinho de corda. Vamos trabalhar para poder produzir mais e para poder fazer isso acontecer. Tamo junto,
E um bora Bahia. Tchau, tchau.